Então vamos lá, irmãos. Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no capítulo 13 de Números. Números, capítulo 13. Valeu. Números, capítulo 13. É um texto bem conhecido, de aplicações diversas. Eu queria então que você prestasse atenção comigo. Eu vou passear um pouquinho aqui em alguns textos, alguns contextos, antes de aplicar essa palavra que o Senhor falou ao meu coração e que vai falar com o coração de vocês também. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés, eu estou lendo na NVI, tá, irmãos? E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Aí vai ter a sequência dos nomes todos. Vamos lá para o versículo 16. Diz assim: São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Aquele famoso apelido na Bíblia, quando Deus muda o nome. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Sejam corajosos, tragam frutos da terra. Era a época do início das colheitas das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romães e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Irmãos, qual o contexto aqui? Moisés foi chamado no deserto, ele tinha tido toda aquela história do Egito, quando ele mata um homem, aí depois ele foge do Egito, fica 40 anos no deserto, sendo pastor do sogro, até então que ele vê aquela sarça. Vocês lembram aquela história da sarça ardente? A sarça brilha, ele se interessa, e Deus aparece para ele. Naquele momento da sarça, Deus dá uma palavra para ele, falou: eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e eu te dou uma terra, a terra que já tinha sido prometida a Abraão. Ele de novo faz essa promessa a Moisés, que ele iria retirar o povo do Egito para conquistar a terra de Canaã. Vocês conhecem a história, as crianças um pouco melhor do que vocês adultos, porque tem todas as histórias das 10 pragas, né? Moisés joga lá a vara no chão, vira uma cobra, e todas aquelas aventuras que Moisés viveu ali no Egito, com as 10 pragas humilhando o Egito até a libertação do povo de Israel. O povo de Israel, então, sai do Egito, depois de todos esses sinais poderosos, se coloca em frente ao mar chamado Vermelho, Mar dos Juncos, fica ali, de um lado era o mar, atrás era o quê? O exército de Faraó. Tem até a música antiga que a gente cantava. Então,
na frente é o mar, atrás Faraó. Lascou-se. Não vai ter jeito, alguma coisa ruim vai acontecer. Mas não, Deus manda Moisés tocar ali na água, aquele mar abre, o povo passa a pé seco, e quando o exército israelita vai partir para dentro, seguindo pela parte seca, o que acontece? O mar volta, e os carros de Faraó ficam ali sendo totalmente travados, as rodas ficam travadas, eles sucumbem no mar, e o povo de Israel, então, é liberto do Egito. Miriam pega um tambeiro, começa a vibrar, aleluia, o Senhor nos libertou, festa, libertação do Egito. E aí começa aqui algumas histórias, algumas aventuras que antecederam esse texto que a gente leu. Ou seja, o povo estava na porta de entrada de Canaã. Na porta para conquistar aquilo que tinha sido prometido. Então, existia uma promessa lá em Êxodo 3:4, quando Moisés viu a sarça, Deus falou, ó, vou te dar uma terra. Moisés manda o povo conquistar, fala, sejam corajosos. E acontece mais algumas coisas que eu queria ler. O relatório da expedição. A partir do versículo 26. Vamos ler comigo aí. Eles então retornaram a Moisés. Quem retornou? Os 12 espias. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Só aí já deve ter sido uma coisa impressionante, né? Porque o cacho de uva era uma vara aqui, um segurando de uma ponta, o outro segurando na outra ponta, e um caixão de uva. Vocês já viram isso? Eu nunca vi um cacho tão grande de uva. A gente está acostumado com aquele cachinho, né? O cacho dos caras era um cacho de responsa. Versículo 27. Deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas, versículo 28, sempre tem um mais para atrapalhar a história. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb, eu vi que tem um Caleb aí que chegou. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Queridos, é uma história conhecida e que sempre nos faz pensar, igual Adão e Eva, né? Quando a gente fica se colocando ali, a gente fica ouvindo essa história de Adão e Eva no jardim, tudo bom e perfeito, maravilhoso, e vai Adão, Eva ali, sendo seduzida, pega o fruto, Adão também, fala assim, puxa, Senhor, por que esses caras fizeram isso? Adão e Eva. Se eles não tivessem feito, tudo estava perfeito. E a gente às vezes esquece que nós estávamos em Adão comendo aquilo ali, nós estávamos dentro dele, errando junto com ele. E nessa história aqui, aparentemente às vezes acontece a mesma coisa, a gente pensa, pô, mas que vacilões. Deus tinha dado a promessa para eles, olha, eu vou te dar uma terra. Falou para Abraão lá atrás.
Lá atrás eu vou te dar uma terra, você sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Interessante que Abraão, ele é considerado, chamado o pai da fé. Por quê? Porque ele, sem nenhum elemento, ele confiou naquela palavra, naquele Deus que tinha acabado de se revelar a ele, foi. E a pergunta é, ele conquistou alguma coisa? Abraão? Abraão não conquistou nada. Abraão ficou peregrino andando. Peregrino andando pela terra. Jacó conquistou alguma coisa? Ficou peregrino. As 12 tribos conquistaram alguma coisa? Também não. Irmãos, eu queria então aqui aplicar um princípio do Senhor. À luz desse texto que nós lemos, existe um princípio poderoso nas Escrituras, que é o seguinte: Deus sempre trabalha com o seu povo através de uma promessa. Deus sempre trabalha no seu povo através de uma promessa. A Bíblia chega a declarar que nós somos filhos da promessa. Nós estamos aqui hoje por causa de uma promessa. Tudo nas Escrituras é uma promessa. E poucas coisas são realidade plena. Exemplo. Você é salvo? Quem é salvo? Nós somos parcialmente salvos. Nós somos salvos debaixo de uma promessa do nosso corpo. Nosso corpo, estou eu aqui debaixo de miosã. Quantos aí com enfermidades, lutando aí na sua vida pessoal, ou seja, com família? Seu corpo está salvo? Seu corpo está salvo? Estou vendo ali um assim, ó. Você é criança ainda, seu corpinho está bem salvinho, mas quando você ficar velhinho igual a mim, você vai começar a reclamar do seu corpo. Nós somos corpo, alma e espírito, e Deus nos deu uma palavra, uma promessa de salvação. Mas essa promessa de salvação atingiu o nosso espírito. O nosso espírito foi regenerado, o Espírito Santo passou a habitar em nós. A nossa alma está toda ainda num processo de salvação, porque ela não gosta de se submeter ao Espírito, ela tem vontades, ela tem desejos. Então, à medida que o Espírito domina sobre a alma, eu tenho um viver santo, mas enquanto essa alma está muito agitada, então ela acaba dando frutos. Que frutos são esses da alma? É o que a Bíblia costuma dizer dos frutos da carne. Então, nós estamos num processo de salvação. Mas existe uma promessa que diz, olha, em um momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, nosso corpo vai ser glorificado. Amém, irmãos? Vivemos nessa fé. Hoje a gente está assim mais ou menos tranquilo, mas imagina naquele período lá de perseguição, de morte, de guerra, de fome, como que essa promessa devia encher o coração deles. Cara, eu estou aqui nesse perrengue, mas meu corpo vai ser glorificado. Olhando para o futuro. A realidade não era uma realidade plena. Existia uma promessa, o Espírito Santo, uma outra figura do Espírito Santo, é o penhor. O que é o penhor? É uma garantia. Eu te dou um cheque calção. E o Espírito Santo é um cheque calção, que Deus deu e falou, ó, você vai ter tudo, mas por enquanto você só vai ter uma parte. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que já é glorioso, já é poderoso, mas é uma promessa. Deus age sempre com promessas. Abraão, ele recebeu o que, irmãos? Uma promessa. O que ele conquistou de fato? Nada. Nada assim, né? No sentido de ele não tomou posse daquela terra que ele foi desafiado a Deus. Ele foi em obediência, ele foi, andou, saiu de Ur, de onde ele estava, foi para Canaã, chegou lá, ficou com uma tendinha. Ele mais um grupo de pessoas. Fazendo o quê? Pisando na terra. E comprou coisas, né? Não guerreou nada, ficou lá na dele. E assim os filhos, até que vão para o Egito, e toda essa história que nós conhecemos.
Quando a gente vai, e depois eu entro nesse assunto, mas quando a gente olha para o Novo Testamento, no livro de Abacuque, tem uma frase no livro de Abacuque que mudou a vida de Paulo, na interpretação que ele tinha de todas as Escrituras. Alguém lembra qual é o versículo? No meio daquela confusão de Abacuque, depois você lê, tem lá um textozinho escondido que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Paulo pega aquele texto, ele fala, então não é a lei, é a promessa. E ele começa a construir toda uma teologia, indo lá para Abraão, falando, olha, o justo é salvo pela fé, pela confiança numa promessa. Não é por cumprir a lei que ele é salvo. A novidade do Evangelho é que tudo acontece pela fé. Mas fé em quê? Fé em quê, irmãos? Em uma promessa. A fé, ela não se dá em qualquer ambiente. Ela se dá com uma promessa. Sem promessa, não há fé. Sem fé, não tem salvação. Sem fé, não tem caminhada cristã. Sem fé, não tem obra. Sem fé, não existe nada. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas nós temos fé numa promessa. Uma promessa que precisa ser concedida a nós, visualizada, e que os nossos olhos podem falar assim, nessa promessa eu acredito. Eu quero começar a confiar nessa promessa. À luz desse texto, qual era a promessa que eles receberam? Eles receberam a promessa de conquistar uma terra. Olha, vocês podem ir. Vocês façam reconhecimento, vão lá. A gente sabe que o negócio vai ser complicado, mas vai lá, conheçam a terra, vejam quem são as pessoas, vejam se a terra é boa, mas é uma terra que eu estou dando para vocês. O que deveria haver no coração daqueles homens? Fé. Uma fé viva. Aleluia! Deus deu uma palavra de vitória. Nós vamos conquistar uma terra. Nós vamos avançar, nós vamos vencer. Aí começam os problemas. Engraçado que quando Deus dá a palavra, Ele coloca ali um temperinho, porque Ele sabia que o negócio não ia ser muito fácil. Ele fala, sejam corajosos. No versículo 13, no capítulo 13, no versículo... No versículo, depois eu acho aqui o versículo, ele fala, sejam corajosos. Por que ele já fala isso de cara, sejam corajosos? Deus sabia que quando esses homens fossem lá, eles iam se deparar com situações que, na força deles, não seria possível conquistar. Que eles teriam que ter uma confiança em uma palavra, em algo que eles não estavam enxergando. Porque o que eles estavam enxergando era... Alguém sabe o que é os Enaquins? Enaquins eram descendentes dos gigantes. Eu tenho 1,70 m e pouco. Os gigantes deviam estar aqui mais ou menos, ou mais. Então eles chegaram para ver, tudo nível Carol Lopes para cima, assim. Eles chegaram para ver aquela terra e a turma era muito alta. As cidades eram construídas com muralhas. Eles falaram, cara... Nosso povo era um povo do Egito, escravo, até ontem. Nós não sabemos guerrear, nós não temos nem arma direito. Nós vamos... Mas o que Deus queria? Deus queria que eles tivessem uma coragem e a confiança em uma palavra. Deus sempre age através de uma promessa. O Senhor constrói a nossa vida, conduz o seu povo através de promessas. Além da promessa, Ele coloca princípios para que a gente alcance essa promessa. Qual era o princípio aqui? Eles teriam que conhecer a terra, eles teriam que sujeitar a Deus, se sujeitar à liderança que Deus ia conduzir, no caso Moisés e Josué, e seguir em frente na batalha. Terceiro elemento que acontece na nossa jornada, sempre tem um problema. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Qual era o problema ali para conquistar a terra, irmãos? Qual era o problema? Gente grande, gente de guerra, cidades fortificadas. Eu tinha uma promessa, eu tenho uma promessa.
Ok, eu tenho a promessa, mas eu preciso seguir um caminho para alcançar essa promessa. Para seguir esse caminho, eu me deparo com o quê? Com um problema, por uma dificuldade. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Sobre as dificuldades do caminho que são responsáveis para que a gente alcance a glória. Então, queridos, Deus sempre tem o princípio da promessa, e depois Ele estabelece um processo, um caminho, e que você vai encontrar problemas ali, dificuldades, para alcançar os seus objetivos. Se você parar para pensar nos personagens bíblicos, eles sempre se encontram nessa realidade. Eles sempre andam debaixo de uma palavra, têm que seguir um caminho, vão encontrar dificuldades e problemas. E no caso desses homens aqui, uma coisa curiosa e preciosa, e que pode acontecer com a sua e com a minha vida, irmãos. Quando Deus te dá uma promessa, Ele vai querer que você siga o seu caminho para alcançá-la, amém? Vão surgir dificuldades, vão surgir problemas, vão surgir situações que você vai olhar e vai falar assim: eu não consigo viver com essas lutas. Essas lutas são acima das minhas forças. É a realidade do que esses homens viveram. Esses 12 homens, aos olhos humanos, os 10 estavam certos quando viram o problema. Eles fizeram uma avaliação técnica, um laudo técnico, um diagnóstico da situação correto aos olhos humanos. Se eles fossem um general de guerra e convocados ali pelos generais, para o Alexandre o Grande, vai lá e faz um levantamento. O laudo dos caras estava certo, porque o povo de Israel, aos olhos humanos, nunca poderia vencer aqueles homens. Eram gigantes, eram cidades fortificadas, eles não conheciam a terra, aquilo era impossível. Mas Deus tinha dado uma palavra. E conosco é a mesma coisa, irmãos. Nós nos deparamos, e o Senhor faz questão de falar: seja valente para enfrentar as situações. Mas as situações que nós nos enfrentamos, elas geralmente são maiores aos nossos olhos, maiores do que a nossa capacidade de enfrentar. E geralmente nós temos 2 caminhos. Fugimos, desistimos da jornada, porque falou: não dá, eu não consigo enfrentar. Ou eu me submeto, eu encho o meu coração de fé, de verdade, para crer naquela palavra que eu recebi lá de trás, para enfrentar a situação. Agora, o que acontece com um filho de Deus, um discípulo de Jesus, quando Deus dá uma palavra, Deus dá uma promessa, Deus dá um norte, e nós não seguimos? O que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês, o que acontece, irmãos, à luz das Escrituras. Deus, Ele encontra um caminho para trabalhar você, para que você tome posse da promessa. Qual o caminho que Deus encontra para trabalhar com a sua vida? Alguma ideia? Começa com D. Também, mas é D também, né? Deserto. Deserto. Disciplina. Nada é mais poderoso para fazer um discípulo crescer, avançar no reino de Deus, do que o trabalhar de Deus. Você pode chamar isso de deserto, de disciplina, de peleja, de luta. Você pode chamar de muitos nomes. O certo é que quando Deus te dá uma promessa, meu querido, e geralmente a promessa que Deus te dá é bênção,
e você ouve. Só que às vezes você não quer seguir o caminho. Olha Jesus foi batizado. Jesus foi batizado. João Batista lá, mergulha ele, vem a pomba, e a voz do céu, do Pai, este é o meu Filho amado em quem eu tenho toda alegria. Jesus sai ali com o Espírito Santo, vai para onde? Deserto. 40 dias em jejum, sendo tentado pelo diabo, para quê? Para que o processo que Jesus tinha que fazer fosse interrompido. Não, todos os reinos da terra estão aqui, basta que você me adore. Pô, mas Jesus ia receber todos os reinos, só que ele teria que passar pela cruz. E passar pela cruz, irmãos, não é fácil. Então a tentação de Jesus era, olha, você é o Filho de Deus, você é o amado do Pai, mas você não precisa seguir esse caminho. Esse caminho é muito penoso. É fácil a gente resolver aqui, ó. Vocês conhecem a história. Então, queridos, o que aconteceu com essa história aqui, depois, na sequência do capítulo 14, é que aqueles homens viram a realidade, mas o coração deles não se encheu de fé, de confiança em Deus debaixo de uma promessa. Eu já provoco vocês assim, que promessas estão sobre vocês? Porque se vocês não têm promessas, vocês não avançam no reino de Deus. Que promessas vocês voltam para trás e falam assim, eu vivo debaixo dessa palavra que o Senhor me deu. Eu posso estar passando por dificuldade, mas eu recebi uma palavra de Deus. Jesus falou para contra-atacar o diabo. Quando ele quis dar pão, ele falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o diabo porque ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha a rema do Senhor. Ele passava pela luta, mas eu ouvi o Pai falando para mim, este é meu Filho amado, em quem eu tenho toda alegria. Então quando surgem circunstâncias, surge o peso, surge de tentações, diabo, você tem uma palavra que você se apega. Eu lembro da minha mãe, eu tinha uns 12, 13 anos, ela recebeu uma palavra do Senhor. Eu não era cristão, a gente vivia tudo errado em casa. Ela pegou um texto de Isaías, não sei se foi nas promessas, naquela caixinha de promessas, e falou assim, Rodrigo, Deus me falou aqui nesse texto, que todos os meus filhos serão ensinados do Senhor. Falei, caramba. Ela sabia o que era isso. Eu ainda lembro que ela me perguntou, agora, é do ou no? Todos os meus filhos serão ensinados do Senhor ou no Senhor? Eu não sei se era problema de versão da Bíblia dela. O fato é que aquela palavra encheu o coração dela e talvez enche até hoje de uma confiança inabalável de que os filhos dela iriam se render ao Senhor. E como era o estado dos filhos dela à época? Um endemoniado, o outro sendo expulso de escola, o outro lá desgraçado, todo mundo, cada um num canto, cada um vivendo uma realidade. Mas se você tem uma palavra, irmãos, se você tem uma palavra, você se torna inabalável em Deus. Porque o justo vive pela promessa do Senhor, por fé. Nós não vivemos com base de leis, de regras. Nós vivemos por aquilo que nós enxergamos do futuro, irmãos. Então, queridos, quando nós recebemos do Senhor a direção de Deus, isso é sério, irmãos, porque, biblicamente falando, quanto mais Deus gosta de um homem, mais ele vai tratar. Se Deus gosta muito de um homem e tem uma missão muito boa para ele, se prepare, porque você pode até ser comido por um peixe, se você não seguir a palavra do Senhor. E eu conheço muitos homens que foram comidos por peixes. Alguns foram para Nínive pregar e outros não. Mas eu conheço alguns que não quiseram acatar a direção do Senhor. Irmãos, a gente pega um texto de Romanos 8, que fala,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, está incluído o pecado do nosso irmão? O que vocês acham? Todas as coisas está erro da liderança da igreja? Todas as coisas estão uma tempestade, um cataclismo mundial? Todas as coisas estão guerras? Todas as coisas estão todas as coisas. Só que quando todas essas coisas acontecem, vão nos moer, vão pressionar a nossa vida, nós, ai, Senhor, que é isso? Calma. Avalie se o Senhor não está trabalhando na sua vida. Porque se você é de Deus e você tem ouvido o Senhor, mas não tem vivido em obediência plena ao chamado do Senhor, provavelmente o Senhor vai usar profetas para falar com você. Pastores, irmãos, igreja. Só que, se você não ouvir, porque o nosso coração é duro, se você resistir, Deus faz outro processo. E Ele manda a disciplina dEle sobre os seus filhos. Pô, não vi nenhum amém aí, irmão? Estou brincando, mas é duro, irmãos. Viver debaixo da disciplina do Senhor é duro. A Bíblia fala que em Hebreus 12, que a disciplina, na hora que ela é aplicada, ela é motivo de tristeza. Nós já corrigimos nossos filhos. Quando a gente corrige nossos filhos, como é que nossos filhos ficam? Tristes. Dói. A disciplina, ela fere. Mas o trabalhar do Senhor é poderoso no momento do deserto, irmãos. Um aí que já passou aí. Em Hebreus 4, a Bíblia fala para que a gente, quase parafraseando, abrace a disciplina do Senhor. Não rejeite a disciplina do Senhor. E quando nós estamos no processo da disciplina, irmãos, é muito triste, porque muitas das vezes nós rejeitamos, nós não queremos, nós fugimos. E o que eu quero dizer para você é que a disciplina do Senhor, o tratamento do Senhor, é para aqueles que são os filhos amados do Senhor. Não é para os ímpios. Os ímpios Deus deixa de lado e julga. Mas os filhos dele Deus trata, Deus disciplina. Hebreus 12, irmãos, pois leia. Não há filho que não permaneça sem tratamento. Porque vocês não são bastardos. E porque vocês são filhos, vocês são disciplinados pelo Senhor. Amém? Mas atentem. Fui orar com Salomão um pouquinho antes ali. E ele orando pelas minhas constantes contusões. Senhor, abençoa o Rodrigo, cura ele aí dessas... Mas ele está sempre machucado. Se o Senhor quiser tratar com ele alguma coisa, fala com ele, Senhor. Eu falei, foi profético a sua oração. Ele não entendeu, agora ele está entendendo. Fala com ele, Senhor. Por que tanta lesão? Um cara jovem que gosta de praticar esporte. Ora é o braço, ora é o tornozelo. Agora está com as costas duras. Eu falo, Senhor, glória ao teu nome. Fala, Senhor. Eu quero ouvir, Senhor. Ai, Senhor. Temor, né? O que Deus pode fazer. Se não atentarmos à palavra do Senhor, Deus não desiste do propósito dele, irmãos. Deus não desiste. Deus vai tratar com a tua vida. Deus vai fazer você olhar novamente para as promessas do Senhor. Então, que eu queria animar você, talvez você tenha ouvido do Senhor uma palavra de vida a seu respeito, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua igreja, a respeito da sua célula, a respeito da sua comunidade de fé, a respeito de algo da sua vida. E o que o nosso inimigo e a nossa carne vai fazer constantemente? Vai tentar minar a nossa confiança nessa palavra. Vai querer colocar dúvida a respeito da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Vai falar, está vendo como isso nunca vai acontecer? Isso não foi o Senhor que te falou, isso foi a carne. Isso não foi Deus que te falou, isso foi homens. Queridos, discerna no mundo espiritual as palavras do que Deus tem para a tua vida. Para se apegar
com firmeza as palavras que você ouviu no Senhor. Amém? Agora um detalhe a respeito do deserto, a respeito das situações. Olha o que aconteceu no capítulo 14. Versículo 1 diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Tudo isso, queridos, porque, lembra, os 10 espias ficaram falando que o negócio ia dar problema para conquistar a terra. O povo inteiro começou a perder a fé. O povo inteiro perdeu a fé. Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha isso, queridos. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quando estamos no deserto, as nossas tentações são murmuração, reclamar das circunstâncias, reclamar do problema, reclamar dos líderes, reclamar de Deus. Quantos aí eu já vi reclamando com Deus? Deus! Cuidado, irmãos. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Queridos, esses homens estavam olhando a promessa, com fé. Eles olharam as circunstâncias, viram que tudo aquilo que os homens falaram era verdade, mas eles olharam a promessa, e pela promessa, pela fé, pela confiança em Deus, eles iam avançar. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ele inverteu. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Irmãos, imagina um profeta pregando, falando essas palavras: irmão, o Senhor está conosco, pá! Sabe o que o povo fez? Versículo seguinte: o pessoal pegou em pedra. O pessoal pegou em pedra. Olha aqui. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Quem interviu para que esses homens não fossem apedrejados foi Deus. Olha o que aconteceu. Então a glória do Senhor apareceu e todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Olha só, irmãos, como que a promessa de Deus é poderosa. Porque quando Deus fala e nós não confiamos nessa palavra de Deus, é como se nós estivéssemos desonrando Deus. A falta de fé em Deus e na sua palavra é como se nós tivéssemos virado as costas para Deus. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com pragas, os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que isso. Chega uma hora até que Deus parece que perdeu a paciência. Falou: não dá. Vocês foram além do limite, vocês são muito de dura serviço. Qual foram as consequências aqui, irmãos? Deus pegou os 40 dias que esses homens ficaram vigiando a terra, rodando a terra. Deus falou o seguinte: por causa desses homens que trouxeram essa palavra de desânimo, contrariando a minha promessa, ok, Moisés, eu não vou destruir o povo, você intercedeu por eles, estamos fechados. Mas nós vamos ficar 40 anos rodando no deserto. 40 anos rodando no deserto. E toda essa geração dos murmuradores, desses homens que não confiaram na minha palavra, vão morrer.
O que eu fiquei pensando, irmãos, com pesar no meu coração, aplicando essa palavra para mim? Ok, esses homens morrerem porque eles pecaram. Mas e os filhos deles? Qual o mal que os filhos fizeram? Por que Deus não deixou aqueles pais morrendo no deserto e pegou os filhos e botou para conquistar Canaã? Não, irmãos. Ficou todo mundo. Os filhos ficaram 40 anos no deserto. Amém. Eles entraram depois, mas eles ficaram no deserto, sendo tratados por Deus. A sua desobediência traz consequências para os seus filhos. O fato de vocês não acatarem a direção do Senhor para vocês tem consequência para você e seus filhos. O fato de eu não acatar a direção de Deus traz consequências para essa congregação, para meus filhos e para todos que estão à minha volta. À medida que você expande, né, o teu nível de responsabilidade, a seriedade com que Deus nos trata é maior. Por isso que Deus fala, não queiram muitos de vós serem mestres, porque tem uma grande responsabilidade. Então, queridos, aplicando essa palavra, o que eu tenho para falar para vocês é que só vence no reino de Deus, só vence na caminhada quem tem promessa de Deus. Nós vencemos pela fé. Você não vence pelo conhecimento que você tem, pela quantidade de instrução que você tem, porque você tem muito tempo de caminhada. Eu tenho 20 anos de convertido. Você pode ter 20 anos de convertido e 20 anos de deserto. 20 anos sem progressão na vida espiritual. 30 anos de caminhada. Não quer dizer nada. 30 anos de provação no deserto. Você não vive ainda em Canaã. Não vive ainda na plenitude do que Deus tem para você. Porque você rejeitou os tratamentos de Deus, Deus te mantém no deserto. Quando que acaba o deserto, irmãos? Quando há sujeição à vontade de Deus. Enquanto não tem sujeição, continua ali no deserto. Eu lembro da história de Sansão com temor, porque Deus tinha dado a esse homem palavra de Deus, força sobrenatural, poder. Mas quando ele entra em desobediência, ele foi desobedecendo progressivamente, até a hora que ele, de forma desrespeitosa com a palavra do Senhor para ele revela lá o segredo. As consequências dele foi que ele corta o cabelo, ele é amarrado, ele é cego e fica girando uma moeda de trigo, igual Conan o Bárbaro, naquele primeiro filme lá, rodando em círculo. A pergunta é, você está rodando em círculo? Você não está progredindo? Querido, ouça a palavra do Senhor para a tua vida. Retorne às promessas de Deus. Se sujeite debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. O Senhor não nos chamou. Sabe quanto tempo demorou o deserto do Senhor Jesus? O tratamento na vida do Senhor Jesus? Dentro dessa figura de 40 dias. Ficou 40 dias de jejum, sendo tentado, na peleja. Saiu do deserto, entrou na sinagoga, abriu um texto. Qual é o texto que ele leu? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que também Deus... que é outro texto, mas que fala que pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira. Então ele estava ali cheio do Espírito Santo e falou, o Espírito do Senhor Deus está para mim para anunciar a libertação. Ele chegou cheio do Senhor. Ele ficou 40 dias, tiro curto. E às vezes, irmãos, dentro da igreja, passa ano, entra ano, e olhamos e o irmão está ali, rodando em círculo. Só vence quem tem uma palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 114, versículo 13, que diz assim, o vinho que alegra o coração do homem, o pão que lhe sustém as forças e o azeite que lhe dá brilho ao rosto. O pão que lhe sustém as forças. Irmãos, quando a gente está na peleja, quando a gente está na luta, o que nos sustenta? É o pão da palavra de Deus. Mas que palavra exatamente? São as promessas, irmãos.
São as promessas que Deus tem sobre nós. Quando nós temos uma promessa do Senhor, nós somos indestrutíveis, inquebráveis. Porque a gente olha toda a circunstância, mas nosso coração olha para o futuro e fala: eu vou passar, vai passar essa tribulação. Eu vou passar e vou conquistar, vou crescer. Mas sem palavra não. Nós somos o povo da promessa. Nós vivemos o já e ainda não teológico. Nós fomos salvos, mas não fomos salvos completamente. Então a gente vai desanimar? Não, a gente olha para o futuro. Tem um texto em Romanos 5,17 que diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Aquela linda música do Ademar de Campos. Reinar em vida. Moacir vem ministrando sobre isso esses dias. A pergunta que eu te faço: você está reinando em vida? Muito das escrituras, irmãos, são promessas que não dizem respeito ainda à nossa experiência e realidade. Mas quando a gente olha para esse texto, o que tem que acontecer conosco? Senhor, tua palavra diz que os que receberam a abundância da graça reinarão em vida. Eu quero experimentar essa realidade. Aí o que vai acontecer quando você tomar essa palavra para você? Primeira coisa. Primeiro, você vai ter uma promessa. Segunda coisa, você vai entender que existe um caminho para percorrer para esse processo virar realidade. E você vai se deparar com um problema. Qual o problema? Sua carne. Essa progressão está descrita lá em Romanos. Romanos 5 fala que vocês vão reinar em vida. Romanos 6 tem toda aquela realidade ali de sepultados, pois na morte pelo batismo e tudo mais. E depois cai em quê? Romanos 7. Miserável homem que sou. Para chegar em Romanos 8, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, você tem que passar por Romanos 6 e Romanos 7. Senão, Romanos 8 vira um blá 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 que não diz respeito com a tua vida. Você olha e fala: é muito bonito esse texto. Nossa, a Bíblia fala que existe um reinar em Cristo. Deve ser só para os mais top. Então, queridos, o que eu quero trazer para você é: não viva a sua vida como quem está passeando. Já viu um motorista de domingo aqui na região oceânica? Aquele cara que não anda de carro nunca. E no domingo ele tira o carro para fazer um passeio. Como é que ele anda? Tranquilo. Parece que não tem objetivo. Ele está ali olhando, pô, aqui, nossa, tal. E a galera da região fica doida. Que, ai, meu Deus, como é que eu ando com esse cara, esse domingueiro aqui? E às vezes eu vejo que a nossa caminhada com o Senhor, às vezes é assim uma motorista de domingo, sabe? Pô, mas qual a palavra que Deus está com a tua vida? O que Deus está falando com você hoje? Para onde você está percorrendo? Onde que você está olhando? Para onde você está olhando? Não estou olhando para nada não. Deus é bom, Deus é luz. Amém, Senhor. É bom, glória a Deus, a palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Deus para você? Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração não endureça o coração como na rebelião. Isso aqui é um salmo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Nos foi deixada uma promessa, irmãos, para viver em plenitude com Deus. Se nós não acatarmos essa palavra, para começar a trazer isso para a nossa vida, vira só uma promessa, só uma palavra. Então eu quero te desafiar, te animar, buscar do Senhor a palavra de Deus para você. Quando eu estava meditando sobre isso, né, sobre essa palavra, a impressão que tinha no meu coração era para falar para os irmãos o seguinte: enchem o seu coração de fé naquilo que vocês receberam do Senhor. Não está longe. Não está longe os frutos que vocês estão orando e buscando. Não estão longe a salvação da sua família. Não está longe a vitória que você está buscando de Deus. Confia na palavra que o Senhor te deu. Enche o seu coração de fé, igreja, de confiança em Deus. Não fé na fé, mas fé na palavra que Deus te deu. Enfim, irmãos, todos nós estamos em alguma estação à luz dessa palavra.
Ou você está no Egito, ou você está na entrada de Canaã, ou você está no deserto, ou você está em Canaã. Tem 4 possibilidades aí. Você pode estar no deserto. O que é o deserto? A tipologia do mundo. Você pode estar no mundo. Você pode estar ouvindo essa palavra e falando, Senhor, será que eu realmente fui salvo? Será que a minha experiência não é só uma experiência intelectual, fruto do meu convivência com as pessoas, da minha família, mas será que eu nunca de fato experimentei? Isso é possível, irmãos. Lembrem-se de John Wesley, missionário nos Estados Unidos, filho de pastor, obreiro, formado no seminário, foi pregar o evangelho aos índios. Chega na volta, quando o navio começa a sacudir, parecia que ia afundar, ele falou, meu Deus. Aí ele olha um grupo de cristãos moravianos cantando, louvando. Ele falou, meu Deus, esses homens têm uma coisa que eu não tenho. E ele volta com a pulga atrás da orelha. Agora, vamos pensar uma coisa. Olha essa história que está me ocorrendo agora. Imagina se John Wesley tem essa percepção espiritual da posição dele naquele momento, que era de Egito, que era de mundo, que ele ainda não tinha experimentado o Senhor na vida dele pessoal. Aí chega Aí ele vai falar isso com alguém. Ele chega, chama Rebeca, estava no navio, voltando, me deu um peso no coração. Eu acho que eu não experimentei o Senhor. Porque eu vi ali os moravianos orando, eles estavam com júbilo, sem medo da morte, e eu cheio de medo da morte. Aí imagina que a Rebeca ouve isso e fala assim, não, John Wesley. Aliás, hoje é aniversário de John Wesley, hein? Dá parabéns para ele depois. Não, John Wesley, fica tranquilo. Que isso? Que pensamento é esse que você está tendo? Esquece isso. Não, aqui ó, o que a Bíblia diz para você. Não, você sim, todos que receberam o Senhor já nasceram de novo. Não, você tira isso da sua cabeça. Se alguém falasse para João Wesley, o que aconteceria? Provavelmente ele nunca se converteria e não faria o que fez. Mas a crise, a dor que ele passou foi boa. Então, irmãos, cuidado quando vocês querem se poupar da dor, quando Deus está fazendo conosco. A dor, como já dizia C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para falar ao mundo surdo. Hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endurece o coração, como foi na provocação. Abre o coração para o Senhor. Então, a gente pode estar no Egito, nunca ter experimentado o Senhor, ser só uma fé intelectual, uma fé da família, uma fé geral, mas eu não experimentei isso. Eu preciso disso, eu preciso ter uma fé viva. Ou a gente pode estar na entrada de Canaã também. O que é a entrada de Canaã? São os discípulos, são os irmãos que estão ali, mas nunca avançam para a plenitude daquilo que Deus tem para eles. E qual é o risco que corremos quando a gente está ali na beira da terra, vê a terra boa, mas não usufrui? Achar que é isso mesmo. Não, a vida cristã é isso mesmo, irmãos. É isso que eu estou vivendo aqui. Não. Que o Senhor, a minha oração é que o Senhor instale no seu coração uma crise profunda. Minha oração é que vocês saiam daqui em crise no Senhor. Ai, Senhor, será que tem alguma coisa que eu não vivo? Será isso mesmo? Será que eu estou fora do mover de Deus? Tem um irmão que conta a história. Ele estava com um grupo uma igreja, a igreja crescendo e bombando, mover de parente, mover de Deus, igreja crescendo, avançando. Aí chega uma irmãzinha para ele, bate no ombro dele e fala assim: irmão, pastor, você está no mover de Deus? E aí ele ficou revoltado. Poxa vida, a igreja está crescendo, a gente está construindo lugares maiores, e vem essa irmãzinha falar que eu estou no mover de Deus. E Deus lá atrás tinha falado para ele assim: eu quero que você largue o seu ministério. O que vocês acham que ele fez? O quê? Meu ministério? Esse ministério santo, sagrado que Deus me deu? Sai, diabo, você está querendo me atrapalhar minha... Deus tinha falado. Aí o que aconteceu com ele? Veio
o deserto sobre a vida dele. Veio o tratamento de Deus. E aí ele fala, ó, sobrou para minha sobrou para a igreja, sobrou para a família, sobrou para todo mundo, porque não ouviu a voz do Senhor. Então, queridos, se a gente pode ser o discípulo que está na entrada de Canaã, te olha de longe assim os frutos, as coisas, mas a gente não tem coragem para entrar e dominar. A gente perdeu a coragem para chegar lá e fazer acontecer. E a palavra para nós, para quem está sem essa coragem, é força. Fazer como. Leia esse texto que Caleb citou. Vamos lá, gente. Nós vamos. Encha seu coração de coragem, de fogo do Senhor, de olhar a promessa de Deus e falar, eu vou chegar para lá. Terceira possibilidade é o deserto. Você pode estar no deserto. No deserto, queridos, deserto é deserto. Vai ter pouca água. Você vai estar com sede sempre. Difícil. Comida pouca. Falando né, agora em linguagem espiritual, talvez uma sequidão espiritual, um desânimo, uma falta de alegria no Senhor, falta de alegria na comunhão, situações e circunstâncias te moendo, te espremendo, seja na família, no trabalho, finanças. E você ali, Senhor, como que eu vou dar conta? Mas é no deserto, irmãos, que você é tratado, forjado. 40 anos Moisés ficou no deserto. Pô, mas por que 40 anos? Se fosse 39 daria certo, talvez se fosse 39 não daria certo. Tinha que ser uma obra completa. Então, querido, se você está hoje aí passando isso no deserto, se junta com o teu irmão, dê a mão, fala, querido, deixa eu falar um segredo para você. Eu estou no deserto. Me ajuda, que eu estou no perrengue danado. Não estou conseguindo escapar. Deus está tratando comigo. O que você faz se você ouvir isso do seu irmão? Vamos junto, irmão. Vamos entender o que o seu Deus está tratando contigo. Não fuja do tratamento de Deus, porque senão só demora mais. Discirna o que Deus está fazendo na sua vida. Discirna. Fala, Senhor, é Tu, Senhor. Muita gente atribui culpa para o diabo, achando que é o diabo e é Deus fazendo coisa. Deus tratando com a tua vida. Você querendo fugir, lutar, se entregue à disciplina de Deus. E para terminar, irmãos, nós temos 2 tipos de oração que a gente pode fazer num momento como esse. Jesus é tremendo e maravilhoso. Jesus não escapou desse processo de Deus. Jesus, Ele, santo e inculpável, nunca na sua boca se achou uma palavra sem tempero, além da conta. Ele nunca falou nada com uma má intenção. Nunca entrou no seu pensamento nada que fosse contrário ao plano de Deus para ele. Todos os seus desejos e emoções eram alinhados com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Imagina, nunca pensou, nunca sentiu, nunca agiu, nada fora. Mas a disciplina do Senhor chegou para ele. Não é verdade? Mas como? Ele nunca errou. Para que Jesus precisou ser disciplinado? Irmãos, no Getsemane, Jesus estava naquele jardim e ele viu o tamanho da disciplina de Deus sobre ele. E era muito dura. Só que não foi por causa dos pecados dele. Não foi porque ele tinha feito coisas erradas e que Deus estava tratando ele. Foi por causa de nós. Jesus foi moído pelo Pai. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Jesus passou pela disciplina de Deus. A cruz foi a concretização de toda a ira de Deus, de toda
a santa ira de Deus contra o pecado, recaindo sobre aquele homem, Deus, Jesus. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então, Jesus, ele cumpre toda a disciplina de Deus em nosso lugar. E eu queria te animar, porque Jesus, quando ele podia ter feito essa oração, ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Ele fez isso por mim e por você, para que hoje nós, quando olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades, achamos que também não dá, mas no Senhor, nos sujeitando no Senhor, esse mesmo Espírito que estava sobre o Senhor, ele nos ajuda a falarmos: Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Então o Senhor pode te pedir para abandonar alguma coisa que te é muito preciosa. Eu quero que você abandone isso. E você fala: Senhor, não vou, não dá, não quero. Aí você pode falar: Senhor, você quer andar comigo? Você quer viver para a minha glória? Quero, Senhor. Abandone isso. Então, você pode se deparar com essa situação. Senhor, se você quer, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero viver para a tua glória. Mas, Senhor, eu não quero soltar esse negócio aqui. O Senhor vai fazer com que você solte, se isso for o plano dele, de uma maneira ou de outra. O que eu estou querendo animar você é: olhe para o Senhor, ouça a voz do Senhor. E nesse momento que você está fazendo oração, eu quero glorificar a Deus. Amém, Senhor. Faça essa oração. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Você quer viver para a tua glória? Então, renuncia a tudo. Tudo que Ele te pede, tudo que Ele te aponta. E saiba uma coisa, irmão, Deus não é um carrasco. Eu, quando estava para me converter, 14, 15 anos, já contei essa história. Eu olhava para essa realidade espiritual e achava tudo muito chato. Essa é a verdade, esse evangelho, todo mundo certinho, não pode isso, não pode aquilo outro. E fazia esse julgamento da vida cristã. Mas, queridos, a vida cristã é tão poderosa, tão maravilhosa, tão espetacular. Então Deus é bom, Ele não tem nada que seja ruim para você. Se Ele te pede alguma coisa, é porque está no plano maravilhoso dele, algo superior para você. Olha só quando chega para Abraão e fala: Abraão, me dá o teu filho, teu único filho, Isaque. Caramba. Mas, Senhor, olha o que é a força de uma promessa na vida de um homem. Mas, Senhor, o Senhor me deu uma palavra que, através do meu herdeiro, eu abençoarei todas as nações da terra. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Foi, claro que essa é outra palavra, levou lá o Isaquinho, coitado. Cadê o Isaque? Pegou o Isaquinho lá, deu as lenhas para ele carregar, né? Isaque, leva a lenha. Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. Aí chega lá, bota o Isaque na mesa, amarra ele, pega o cutelo para cortar o pescoço, né? Aí ouve a voz: não, ali, aqui o cordeiro. Aí o cordeiro estava enganchado numa árvore. Ele bota o cordeiro. Quem era esse cordeiro? O próprio Senhor. O próprio Senhor. Lá em Hebreus, traz uma revelação de qual era a cabeça de Abraão. Ele falou: ele acreditava que Isaque depois ressuscitaria. Ele tinha tanta fé na promessa que ele falou assim: eu vou matar, mas Deus é poderoso, então Deus vai ressuscitar Isaque. Irmãos, que o Senhor acrescente o nosso coração. Que haja em nós um coração de homens e mulheres que se agarram às promessas do Senhor, que andam pela fé, não naquilo que sente ou naquilo que acha que tem palavra de Deus. Que o Senhor possa usar vocês como profeta do Senhor, um na vida do outro, reforçando as palavras do Senhor, as promessas do Senhor na vida um do outro. Porque nós não somos daquele povo que retrocede, nós somos do povo que conquista, que avança. Que o Senhor instale sobre vocês crises espirituais, crises para demonstrar que o que vocês têm hoje está abaixo do padrão do Senhor. E que isso possa te trazer profunda, uma percepção de: Senhor, eu quero mais.
e um desejo, uma intensidade por Deus. Amém? Que haja no coração de cada discípulo inquietação no Senhor. Não uma inquietação no mundo, uma inquietação no Senhor. Vamos ficar em pé?